Oi, gente, bom dia, ou boa tarde, boa noite. Quando esse vídeo chegar até você, espero que encontre você bem, guardado, guardada pelo Senhor. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Botafogo e essa é a nossa escola bíblica dominical da UPA, da União Presbiteriana de Adolescentes da nossa igreja. E a gente está continuando aqui a nossa viagem pela história da redenção. Já há bastante tempo, né? Estamos aqui na nossa quarta revista, dessa vez falando sobre o retorno do exílio da Babilônia. Um tempo ali importante da história do povo de Deus e que muitas vezes a gente ouve os pregadores falando, o pessoal comenta, o exílio na Babilônia, os profetas e tal. E é muito comum a gente ficar meio perdido, né? A gente, puxa, que período histórico é esse? Quando foi que isso aconteceu? Ah, quais são os livros da Bíblia que tem a ver com esse período e com esse assunto e tal? Então, assim, além de ser um momento, às vezes, confuso pra gente, né? Então, assim, é importante a gente aprender sobre ele para que a gente entenda esse período da história de Israel. Ele traz lições importantíssimas para a gente hoje também. Então, assim, depois de falar sobre o Ezequiel, que é um dos profetas maiores da Bíblia, não é? A gente vai começar hoje a falar sobre Daniel. Então, assim, eu e a Letícia temos nos revezado e hoje eu vou começar aqui a conversar sobre o Daniel. Porque, veja, o Daniel é uma personagem super famosa do texto bíblico, né? Se você cresceu na igreja, certamente você já ouviu a história do Daniel na cova dos leões, do amigo do Daniel, ou melhor dizendo, dos amigos do Daniel na fornalha, né, ali do rei Nabucodonosor. O Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, que eram os seus amigos, que não se contaminam com as iguarias do rei, são histórias famosas, né, que abençoam a igreja, abençoam o povo de Deus ao longo da história. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre Daniel, que foi tanto um profeta, né? A gente tem um livro do Daniel entre os livros dos profetas, quanto um governante, quanto um adorador fiel, íntegro a Deus, não há um visionário também, alguém que certamente se destacou na história do povo de Deus. A gente vai fazer isso em quatro momentos, então. Então, primeiro, a gente vai ter assim um breve histórico, não é assim, quem foi Daniel, qual é o período histórico que ele estava, o que estava acontecendo, qual era o contexto, quem foi que escreveu o livro. Essa é bem fácil, né? Tá até com o nome dele ali, Daniel. Ou seja, entender e se localizar. Não é? E depois a gente vai pegar três capítulos do livro de Daniel e fazer assim algumas observações, alguns apontamentos. Né? Então, Daniel, capítulo primeiro, quando o Daniel ele chega na Babilônia com os amigos dele, como é que é essa chegada, o que acontece, quais são os desafios que ele enfrenta ali. Depois a gente vai olhar o capítulo 3, né, uma ameaça ali que a gente vai ver que o Daniel e os seus amigos vão sofrer, que é uma ameaça que está muito perto de mim e de você hoje também. Uma ameaça sutil, mas que pode fazer toda a diferença para o mal na nossa vida se a gente não ficar atento. E depois no Daniel, no capítulo 6, quando a gente vai ver que infelizmente às vezes a gente lida, né, e às vezes a gente mesmo, né, faz esse papel difícil na vida das pessoas, que é a inveja, que é a maldade, que é a fofoca, né? Mas como que apesar disso, Deus continua nos guardando. E aí, olhando isso, a gente vai perceber algumas lições importantes permeando esse livro de Daniel e esses capítulos que a gente está vendo. Por exemplo, né, primeiro, aquilo que a gente tem visto aqui desde lá do estudo do Gênesis. Deus está conosco em todo momento, a despeito das circunstâncias, ou seja, independente das circunstâncias. Às vezes, é verdade, a gente ser fiel a Deus, a gente manter a nossa integridade, e essa é uma palavra importante para a gente hoje, eu vou voltar algumas vezes nela aqui, vai ser bastante desagradável, vai gerar dificuldade para a gente. Contudo, integridade é algo que a gente não pode abrir mão, a gente precisa lutar pela nossa integridade. Gratidão a Deus nunca
é demais. E uma coisa muito importante que os amigos do Daniel e o próprio Daniel vão mostrar pra gente, olha, a vida que vale a pena ser vivida é aquela vivida diante de Deus, né? A vida que vale a pena ser vivida é aquela vivida diante de Deus. Então vamos orar então para a gente poder começar? Senhor, obrigado por esse encontro, obrigado por estarmos juntos aqui, obrigado pelos adolescentes da tua casa, obrigado por esse espaço que a gente tem para aprender um pouco mais sobre o Senhor e a tua palavra. Fala com a gente, Deus. Abençoa a gente com a história de Daniel, dos seus amigos e da transformação que o Senhor realizou na vida deles. Faz assim na vida da gente também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, vamos lá. Então, aquele brevíssimo histórico, né? Assim, quem, quando, como, onde, por quê, para quem, não é? O Daniel, a história dele começa ali no início do século 6 antes de Cristo. Alguns dizem ali 605, 600 antes de Cristo e vai provavelmente ali até o ano 530, 540 antes de Cristo. É bastante tempo, né? O Daniel tem uma vida assim longa, uma vida longeva. O fato é, ele é um adolescente quando a Babilônia invade Israel, invade Jerusalém, e é aquela coisa toda da guerra que a gente já falou nas aulas anteriores. Se você não viu, olha lá na nossa playlist, a gente já falou bastante sobre isso, né? A Babilônia invade, arrasa Israel, arrasa Jerusalém, destrói o templo. Só que tinha um detalhe: a Babilônia tinha uma política que é uma espécie de política de inculturação. O que é isso, Diego? Inculturação. Não é? É quando a gente quer, de alguma maneira, mudar a cultura de alguém ou de algum lugar. Né? Grosso modo dizendo assim, de forma bastante objetiva, né? É quando a gente quer transformar a cultura de um lugar ou de uma pessoa, ou de um povo. Nesse caso, a estratégia da Babilônia era o seguinte, e a gente vai ver isso no capítulo 1 de Daniel, assim, de forma bem detalhada. Eles pegaram alguns jovens da nobreza, da realeza de Jerusalém, e não mataram aqueles jovens, não prenderam aqueles jovens. Antes, de certa maneira, prenderam, né? Levaram eles cativos, escravos para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles tinham que aprender a língua, os costumes, os hábitos, a maneira de ser babilônica e servir a Babilônia. Que assim, não tinha opção. Era isso ou a morte. Então, assim, o Daniel e os 4 amigos dele são exemplos, e o Daniel relata isso no seu livro, dessa inculturação. Porque a ideia, gente, qual era? A ideia era que as pessoas que sofriam isso, que passavam por isso, abandonassem as suas raízes, abandonassem os seus valores, no caso, as raízes e os valores judaicos, né? Então Daniel vai mostrar essa história, a história dele e dos seus 3 amigos, inclusive que eles mudam até o nome, tá no capítulo 1, né? O Daniel passa a se chamar Beltesazar, né? E os outros amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Interessante, né? Ou seja, a enculturação era tão forte que até o nome, que é uma característica tão pessoal, né? Nossa, ela é transformada também. Bom, o livro do Daniel começa com Daniel jovem, como eu falei, adolescente, e vai terminar lá no capítulo 12 com Daniel já idoso, inclusive sendo ajudante ali, conselheiro, governante já de um novo império. Sai o império da Babilônia, entra o império da Pérsia, não é? Com ali o Ciro sendo o governante. E a vida do Daniel, então, ela é uma espécie assim de parábola, né, gente? É uma história extraordinária, não parábola no sentido figurado, não, né? Uma metáfora, é uma figura, um exemplo, não é, de como ao longo do tempo Deus permanece conosco. O livro do Daniel é dividido em 2 grandes partes. Né? Então a gente tem a primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, que conta algumas histórias sobre Daniel e os seus amigos. A gente vai destacar 3 delas
hoje, não é? E a segunda parte do livro, que vai ali dos capítulos 7 a 12, mostram visões do Daniel. Daniel era um profeta, era um visionário, não é? E todas essas histórias, gente, todas essas visões, né, embora elas tenham objetivos específicos, né, elas também têm um grande objetivo comum. Como a Letícia já tem falado e eu também tenho falado nas aulas anteriores, né, a Bíblia, ela é um livro, né, vou pegar aqui um exemplar bíblico que eu tenho aqui, né, ela é um livro que conta uma grande história através de várias histórias menores, não é? Então, assim, o que é a Bíblia? Nossa, há uma infinidade de possibilidades de respostas para isso. É a palavra de Deus, não é? E uma maneira da gente responder é essa. A Bíblia é um livro que conta uma grande história. A história da salvação, a história de como o Deus Todo-Poderoso criou o universo e escolheu dividir do seu amor e da sua bondade conosco para a eternidade. Né? É uma grande história que é contada a partir de muitas outras pequenas histórias. É isso que está acontecendo aqui no livro do Daniel. Né? O Daniel ele vai ter histórias na primeira parte, visões extraordinárias, até um pouco confusas, a gente precisa ter um pouco de cuidado e atenção para poder estudá-las, mas que no final quer contar uma grande história, que é a história da Bíblia. Né? Que é a história do Deus Todo-Poderoso, que é a história do Deus que está no controle da história, que é a história do Deus que sabe de todas as coisas, que cuida de nós, ainda que as circunstâncias não sejam as melhores. Né? Então, assim, a gente vai começar agora, após a nossa introdução, olhando aí o primeiro capítulo, porque né, eu tinha anotado uma coisa ali, né, eu estou olhando aqui as minhas anotações aqui no computador, aqui atrás, né? Porque o Daniel ele tem uma qualidade que é extraordinária, gente, que a gente vê isso quando a gente lê o livro dele. Ele junta a vida. No Daniel, a gente vê o pessoal e o público. Né? O Daniel é o governante, ele é o sábio, mas ele é o cara que ora, que se coloca de joelhos 3 vezes ao dia para orar e para falar com Deus. Né? Daniel é o cara que junta, gente, a religião e a política. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus e isso, especialmente no nosso tempo, não é que tem sido tão discutido, né? O Daniel dá uma pista para gente de que é possível fazer isso. Não é possível, é óbvio que é possível, né? As pessoas têm a sua religião, a sua espiritualidade, a sua relação com Deus, a sua relação com a divindade. E isso não pode impedi-las de atuar naquilo que a gente tem chamado de esfera pública, né? Ou seja, fora do âmbito privado. O Daniel é esse cara. Ele é um homem de Deus, que é fiel a Deus, mas que também é fiel, né? Desde que essa fidelidade ao seu líder, ao seu governante, não comprometa a sua fidelidade a Deus. Né? Então o Daniel junta isso, ele junta a juventude com a velhice. O livro do Daniel começa com ele jovem, termina com ele bastante idoso. Né? Então, assim, a vida do Daniel ela é entrelaçada diante de Deus, diante da cultura, diante da sociedade. Isso certamente traz muitas lições para a gente. Vamos lá então. Primeiro, Daniel, capítulo 1. Eu peço que você mantenha aí a sua Bíblia aberta. Né? Deixa eu pegar aqui o Daniel na minha Bíblia. A gente passou pelo Ezequiel, Daniel. Daniel, capítulo 1. Essa aqui é uma versão da tradução da NVI, que a gente vê o seguinte, nesse capítulo 1 é assim, é o início da história, né? É o início da história. Se você olhar aí os 3 primeiros versículos, olha aí, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, ou seja, ele está dando um período histórico, né? Por isso que a gente tem tanta segurança com as datas, né? Quando elas são transmitidas para a gente. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou, sitiou a cidade. O Senhor, isso é interessante, né? Tá vendo como é que Deus conduz a história? O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro
do seu Deus. Ou seja, nesse capítulo 1, a gente já tem assim uma síntese da guerra, da destruição, da invasão do templo, não é? De como Deus permitiu, por conta do pecado do povo, que a gente já falou muito, bastante nas aulas anteriores, a que essa desgraça acontecesse com Jerusalém. Mas a gente vê até nisso também que Deus não abandona o seu povo, né? E aí vão entrar no cenário Daniel e os seus amigos. E aqui, gente, eu volto a uma palavra que eu já citei aqui anteriormente: integridade. Integridade, segundo aqui o Caldas Aulete, o nosso amigo, né? Muito amigo, hein, gente? Se você não tem um desse em casa, ou no celular, ou na internet, é importante, porque a gente não sabe todas as palavras, né? Segundo o nosso dicionário Caldas Aulete aqui, integridade é a qualidade, o estado de inteiro, não é? De não estar partido, de estar completo, de não ter menos do que deveria ter. Logo, né, o íntegro é aquele que carrega em si, consigo, a qualidade da integridade. E a gente fala isso sobre coisas, né? A gente diz que um livro está íntegro quando ele está inteiro. E a gente fala sobre isso, a gente fala disso sobre pessoas, né? Quando pessoas não estão partidas, não é? Quando não estão divididas, quando estão inteiras, inclusive moralmente. Não é? Não, fulano é uma pessoa íntegra, é alguém completo, é alguém em quem você pode confiar, é alguém em quem não está faltando absolutamente nada, é alguém em quem ou quem você olha e enxerga tudo e vê tudo, é uma pessoa transparente. Não é? O Daniel e os seus amigos são esses caras. Não é? São esses caras que não têm falhas morais, não é? Eles tinham defeitos? É óbvio, não é? É óbvio, mas eles eram conhecidos pela integridade, não é? E o texto do Daniel vai destacar exatamente isso. E aí, nos versículos 3 a 5 aqui do livro do Daniel, a gente vê que assim uma espécie de preparo é imposto para eles. Que preparo é esse? Como eu falei, né? Eles saem de Jerusalém, vão para a Babilônia e eles devem receber ali toda a educação nos hábitos, nos costumes, na língua, na cultura babilônica. Eu falava sobre isso terça-feira passada na devocional com os adolescentes. Gente, imagina você ter que aprender a língua, a cultura, os hábitos para depois de 3 anos servir aquele pessoal que matou a sua família, seus conhecidos, que destruiu, dizimou a sua terra natal, destruiu o templo de Deus. Que loucura, né? Era exatamente isso que Daniel, Ananias e Misaí, perdão, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eu estava misturando, né, dois nomes, precisavam fazer. Era exatamente isso. E o objetivo, gente, era muito claro: mudar a cabeça. Eu usei uma palavra bonita, né? Inculturação, né? Para poder falar isso. O objetivo era mudar a cabeça, tirar deles as raízes judaicas, fazê-los esquecer, tanto quanto fosse possível esquecer, a terra, a religião, os hábitos, os costumes lá de Jerusalém. E aí é interessante porque eu pensei o seguinte: nossa, eles precisavam sobreviver 2 vezes, né, gente? Primeiro, a guerra em si, mas segundo também a essa violência à sua integridade pessoal, os seus valores, a sua própria história. Não é por isso que quando o pessoal costuma falar sobre o Daniel e esse aspecto da vida dele, o pessoal fala: gente, nós somos do mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Né? Como assim, Diego? Que isso? Não entendi. Né? A Bíblia, gente, assim, expandindo, né? Indo para a grande história, saindo da história do Daniel, indo para a grande história, a Bíblia fala sobre a ideia do peregrino. Né? Eu e você, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, a Bíblia fala que nós somos peregrinos nesse mundo. Ou seja, a gente está nesse mundo assim de passagem.
A gente não está aqui para ficar para sempre. Né? Esse mundo e o que ele tem para nos oferecer, e a gente sabe que tem muita coisa boa, né? Não é o nosso objetivo final. A gente está caminhando em direção a Jerusalém celestial, que o Apocalipse fala para a gente. A gente está caminhando em direção ao novo céu e à nova terra, que é a morte e a ressurreição de Jesus, que o envio do Espírito Santo, lá em Atos, no capítulo 2, que toda a história da redenção são etapas, não é? Que Deus está cumprindo isso, que Ele vai fazer novas todas as coisas. Então, assim, a gente está nesse mundo de passagem. É um conceito que vai perpassar toda a Bíblia, né? O apóstolo Pedro, lá na primeira carta dele, no capítulo 2, dos versículos 11 e 12, se você está com a Bíblia aí, abre, né, e dá uma olhada junto comigo. Ele fala assim, ó: amados, exorto-vos, ou seja, assim, de forma veemente, eu aconselho vocês, não é? Como peregrinos e forasteiros que sois. Olha que coisa. Como peregrinos e ou seja, ó, eu tô falando isso aqui para vocês de forma séria e contundente, porque vocês são peregrinos e forasteiros, né? Aonde? No mundo, na cultura. Perdão. No mundo, na cultura, não é? Aí ele fala: a vos absterdes, a abrir mão das paixões carnais. O que ele está falando de paixão carnal aqui? Ele está falando dos desejos do nosso coração, que são variados. O que foi, meu amor? Daqui a pouco. Tá, o papai tá gravando a aula aqui. Tá bom? Quer dar um beijo aqui pro pessoal? Depois? Então tá. Né? Paixão carnal aqui são os nossos desejos. São os nossos desejos, né? E às vezes eles são bons, às vezes eles são ruins. E dos que são ruins, o Pedro está falando: abstenham-se, porque isso não é coisa de quem está nesse mundo de passagem. Não é? Quem está nesse mundo de passagem não cai dentro, não é? Sem medir, sem pensar nas suas paixões. Esse é o ponto, não é? Que fazem guerra contra a alma, tá vendo? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Gentio é aquele que não acredita em Deus, né? O povo das gentes, diferente do povo de Deus. Essa é a distinção na história bíblica, né? Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, para que eles não tenham o que falar de vocês, né? Cuidem do comportamento de vocês. Ou seja, o desafio, gente, do Daniel, do Ananias, do Misael e do Azarias, né, é o mesmo desafio do Pedro e dos leitores dele 600 anos depois do Daniel. Né? E é o mesmo desafio que eu tenho e você tem hoje também. A gente vive no mundo, mas nós não somos desse mundo. Né? Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos de passagem. Diego, eu não estou entendendo. Isso quer dizer exatamente o quê? Vamos lá. Né? O Daniel, como a gente vai ver aí ao longo do capítulo 1, né? ele se compromete, ele resolve firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, né, do rei da Babilônia. Você vê que ali ele não abre mão da comida, né? Ele vai comer, só que ele não vai comer aquilo que o rei come. Ele vai comer ali uns legumes e uma água, uma dieta assim a gente poderia dizer frugal, né? Uma dieta simples. E aí a bênção de Deus faz toda a diferença. Por quê? A questão ali, gente, não era só de comida. A questão ali que ele está falando é o seguinte: olha, a, quem me faz forte é Deus. Quem me abençoa é Deus. Então, assim, eu posso comer legumes e beber água, que eu vou ficar saudável, eu vou ficar inteligente, eu vou ser capaz de fazer aquilo que esperam que eu faça. Porque quem me sustenta é Deus, a despeito de eu estar na Babilônia. Né? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Né? Essa é uma imagem poderosa para a gente ainda hoje. Porque veja, gente, a gente ainda está na Babilônia. Aqui, que é isso, Diego? Não, a gente está no Rio de Janeiro, a gente está em São Paulo, a gente está em Tóquio, a gente está em Nova York, a gente está em Madrid. Né? O mundo, gente, diante de nós, é uma metáfora para a Babilônia.
né? Ou seja, o mundo e a cultura que são hostis a Deus muitas vezes, né? O mundo e a cultura que está fazendo o tempo todo esforço para a gente se esquecer quais são os nossos valores, a quem a gente pertence, de onde a gente vem, não é? No que a gente crê. Esse é o ponto. Então, por exemplo, tem as promessas clássicas, né, que eu recomendo demais. Acho que já fiz isso algumas vezes com vocês, né? Aqui, ó. Dinheiro, sexo e poder, né? O Richard Foster, espetacular, isso é um clássico, né? O Richard Foster aqui, ele fala como essas três coisas que não são ruins em si mesmas, né? Não é ruim ter dinheiro, não é ruim fazer sexo, não é ruim ter poder, né? O problema é como que eu faço para conseguir dinheiro, sexo e poder, não é? Com que coração, de que maneira, em que momento da minha vida, de qual forma, não é? Eu estou buscando dinheiro, eu estou buscando sexualidade, eu estou exercendo poder. Esse é o ponto. Né? Então, assim, a cultura está cheia de promessa para a gente deturpada de como a gente usa o dinheiro, o sexo e o poder. Né? Até aquelas mais sutis que a gente tem visto hoje, não é muita coisa, né? Você vai para a internet aí, para as redes sociais, está cheio, né? Por exemplo, o culto do corpo, não é? É impressionante, né? A gente tem visto a galera assim dedicar a tempo e dinheiro e coisas ao cuidado do corpo, né? Que às vezes a gente pergunta, pô, será que é saudável isso? Não é? O preparo acadêmico como se fosse o único caminho para que a gente tenha sucesso profissional. Não é? O pluralismo é um outro convite muito estranho da cultura, não é? Em que coloca todas as ideias em pé de igualdade. Não é? A gente tem visto alguns exemplos na própria cultura que isso tem limite. Gente falando aquilo que é inaceitável para todo mundo. Por quê? Como assim, Diego? Não entendi agora. Né? A gente está falando de falsas promessas que a cultura traz para a gente ainda hoje. Eu estou chamando isso aqui das iguarias do nosso mundo. Né? Perdão. Das iguarias do nosso mundo. Eu tenho que cuidar do meu corpo? É óbvio. Eu, por exemplo, sou diabético, preciso cuidar do meu corpo. Eu tomo insulina, eu tomo remédio. Eu preciso fazer exercício físico. O problema não é esse. O problema é o quanto que eu dedico a minha vida para isso, não é? E a minha família, e os meus filhos, e a minha esposa, e o meu namorado, e a minha namorada, e os meus estudos, e o meu trabalho. É disso que eu estou falando. Não, peraí, Diego, não entendi. Você falou que só a caminhada acadêmica, né? Eu não tenho que estudar, então? Como que é isso? Eu falei, não. Não é? Existem várias maneiras de eu me preparar profissionalmente. Eu posso fazer faculdade, mestrado, doutorado. É ótimo se você puder fazer também. Eu desejo fazer. Eu estou agora, nesse momento da minha vida, na minha segunda. Perdão. Na minha segunda graduação, fazendo a minha segunda graduação. Mas tem outros caminhos, caminho do trabalho efetivo, o caminho da prática, um curso técnico que vai te capacitar e te especializar em alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa acha que é só ter muito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: talvez eu não esteja conseguindo me fazer entender. É só ter uma parede repleta de diplomas, né? Não me torna uma pessoa especial, maravilhosa, melhor do que os outros, mas às vezes essa é a promessa da cultura, não é? E pluralismo, gente, é diferente de pluralidade. Isso é importante, ainda mais no nosso mundo hoje. Pluralidade é aquela qualidade que começa em Deus, né? Deus é um Deus que ama a diversidade, ama a pluralidade. Tanto que ele fez cada ser humano diferente. Olha a quantidade de passarinho. Não tem um passarinho, não tem um tipo de felino. Não existe um tipo de árvore, um tipo de peixe. São centenas, milhares. A criação é plural, a criação é diversa. Então, assim, uma coisa é a pluralidade.
não é? As pessoas são diferentes, as coisas são diferentes e precisam ser respeitadas na sua diversidade. É óbvio, é claro, né? Agora, isso é diferente do pluralismo. O pluralismo é uma falsa noção, é uma falácia, né? Os filósofos diriam, né? De que todas as ideias são iguais, todas as ideias têm a mesma substância e a mesma autoridade. Ora, não tem. Não tem. Ah, Diego, mas eu acho que tem. Tudo bem, você pode achar. Mas isso não impede que a gente esteja errado, né? A gente faz isso na prova. Ah, eu achei que estava certa. E marca lá a resposta. Estava errada. Estava errada. Né? E a cultura às vezes empurra isso pra gente. Não, todo mundo tem é só, gente. Diego, não estou entendendo. Faz um vestibular. Para usar esse mesmo exemplo que eu dei agora. Bota lá as respostas, somente a sua opinião. Você vai tirar 10 no vestibular? Se você tiver acertado todas as respostas, sim. Mas o fato é que nem todas as respostas, elas refletem a sua opinião. Então a cultura, quando fala de pluralismo, passa pra gente essa falsa ideia. Seja no campo da religião, seja no campo político, seja no campo pessoal, seja no campo que for. Não é? Então, assim, a gente precisa distinguir isso. E essa é uma sutileza da cultura diante de nós hoje. Não é? Então, assim, o Daniel, e isso aqui é muito interessante. E, na verdade, eu só vou passar um pouquinho pelos outros pontos, porque eu acredito que aqui a gente já conseguiu abranger o que a gente vai ver também no capítulo 3 e também no capítulo 6. Né? A nossa aula ela é introdutória. O Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, eles não abrem mão do cuidado com o seu corpo. Isso é interessante. Eles ficam fisicamente, o texto fala, mais prontos, mais preparados do que os outros. Não é? Eles não abrem mão do preparo acadêmico, do conhecimento deles. O texto fala que eles se destacam, e ao longo do livro de Daniel, a gente vai ver o Daniel se destacando como um sábio na Babilônia. Ele não abre mão disso, não é? O Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, eles estão na Babilônia, eles aprendem o acádio, olha isso, não é? O acádio, que era a língua babilônica antiga, né? Pelo menos naquele período do Daniel, eles estudam a cultura, eles aprendem tudo aquilo, contudo, eles não abrem mão da sua fidelidade a Deus. Esse é o ponto. Isso vai se revelar, por exemplo, no episódio da fornalha, do capítulo 3. Isso vai se revelar. Isso se revela na Cova dos Leões, do capítulo 6, quando Daniel é lançado ali. Não é? Ou seja, ele não abre mão. Embora ele esteja envolvido, não é, na cultura que ele está presente, ele usufrui da cultura, e também tem outros livros maravilhosos que falam sobre isso. Eu lembrei de dois que eu tinha aqui em casa, né? Um é esse aqui, né, que é o Liturgia do Ordinário. Acho que eu já falei com os adolescentes sobre isso, né? Já falei com vocês sobre esse livro. E o outro é esse daqui que eu li já faz tempo, foi uma indicação do reverendo Emílio Garofalo Neto, né? As Coisas da Terra. Muito legal esse livro do Joe Rainey. Né? Muito legal, que fala exatamente sobre essa boa relação que a gente precisa ter, dentro do possível, é claro, com aquilo de bom que o mundo nos oferece. Esses 4 rapazes certamente são exemplos para a gente. Então, assim, essa é a nossa primeira aula, introdução ao Daniel. Espero que Deus fale mais ao nosso coração e nos ajude a viver esse desafio que é estar no mundo sem ser do mundo. Vamos orar para poder terminar? Senhor, obrigado por falar conosco. Ajuda a gente, Deus, a enfrentar os desafios que temos diante de nós. Esforça a gente nesse sentido, Pai. É a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Tchau, gente. Até mais.